Olá, meu nome é Cristiano Caporeso, eu sou policial militar, faço parte do movimento apartidário chamado Direita Minas, que é um dos movimentos conservadores mais relevantes do Brasil e o mais relevante de Minas Gerais. E fiz parte da equipe de segurança de Jair Messias Bolsonaro em Juiz de Fora, quando o atentado terrível, covarde, praticado por um esquerdista contra a vida do capitão aconteceu. O presente vídeo tem dois objetivos. Primeiro, falar sobre esse texto aqui, que eu escrevi, o atentado contra Jair Bolsonaro. Cristiano Caporeso, você digitou isso no Google, você tem acesso a esse texto meu, que é simplesmente o melhor relato histórico a respeito dos eventos em Juiz de Fora. Se vocês querem ficar bem informados, leiam este texto e esqueçam de Folha de São Paulo, de Rede Globo, de G1, de qualquer outra instituição imunda da grande mídia, porque eles não têm compromisso com a verdade, mas apenas com um plano ideológico vermelho para o Brasil. O segundo objetivo desse texto é falar uma coisa bastante óbvia, mas que muita gente tem receio em dizer, porque infelizmente não é fácil para certas pessoas reconhecer os méritos alheios. Jair Messias Bolsonaro é um herói brasileiro. Bolsonaro, o senhor é o meu herói. Muitas pessoas têm dificuldade em falar isso porque tem uma visão romantizada de heroísmo. Pensa que herói é o Batman, é o Superman, é a Mulher Maravilha e Capitão América. Não, isso é um super-herói. O herói ele é uma pessoa como qualquer uma outra, mas que resolve fazer a coisa certa, mesmo quando isso é difícil. Muitas vezes, podendo perder a própria vida. E é exatamente isso o que o Bolsonaro fez. E não é de agora. Não é porque ele tomou uma facada, mas sim porque diversas e diversas vezes, há mais de 30 anos, ele sempre defende aqueles que mais precisam. Tem uma frase de um filme que eu acho que define bem isso daí. Viva por nada ou morra por alguma coisa. O senhor, capitão, resolveu correr um grande risco ao se posicionar contra a esquerda. E não é de hoje, né? Há décadas o Bolsonaro defende aquilo que é certo contra pessoas que são fanáticas ideologicamente. A esquerda, ela é truculenta, ela é assassina. E quem corrobora para essa afirmativa é a própria história. É só estudar quantas pessoas foram assassinadas na União Soviética, na China, na Venezuela, em Cuba. Recomendo que leiam o Livro Negro do Comunismo, que conta em mais de 100 milhões o número de mortos diretos por causa dessa ideologia, que é a mais assassina da história da humanidade. Então, quando o capitão se levantou contra os comunistas, ele sabia do risco que estava correndo. Então, por que ele fez isso? Ele fez isso por amor e não por ódio. O amor, ele motiva a coragem. Ele gera a coragem. Como diz o sempre pertinente filósofo Olavo de Carvalho, não se preocupe em ser corajoso, pois a coragem é uma consequência e não uma causa. A causa é o amor ao próximo ou a falta dele. Bolsonaro correu riscos para defender as criancinhas impúberes de 6 anos de idade na escola, para que elas não fossem cercadas por pervertidos sexuais. Bolsonaro correu risco ao sempre defender a polícia, ao defender o exército, ao defender aqueles que mais se sacrificam pela nação brasileira, porque infelizmente a inversão de valores é geral. Bolsonaro correu riscos ao procurar um tipo de união, uma união que é aquela que a esquerda não quer, porque ele não quer que o Brasil continue se dividindo entre sulistas, nordestinos, brancos, pretos, mulher, homem, heterossexual, homossexual. Não! Todos nós não devemos estar preocupados com essas miudezas, mas sim em termos um coração verde e amarelo, cheio de amor pelo nosso país e em se unir pelo bem comum, que é o destino da nossa nação. Bem, muitas pessoas falam que o Bolsonaro ele é violento. Por quê? Porque ele faz assim? Faz assim com a mão? O que que isso significa? O que que isso aqui representa para vocês? Isso aqui representa uma arma? Uma arma como essa? Essa aqui é minha. Eu utilizei no dia que o Bolsonaro foi atingido pela faca.
desse covarde esquerdista, Adélio. Por que então nem eu, nem os diversos agentes da Polícia Federal e tantos outros que estavam ali armados mataram aquele covarde postulante assassino? Nós não matamos ele porque nós acreditamos no cristianismo. E o cristianismo nos diz que o direito à legítima defesa é sagrado e natural. E que não cabe a nós tirar a vida de ninguém. A gente só vai alvejar em situação de legítima defesa, para defender a nossa própria integridade física ou a integridade física de terceiros. A partir do momento que a facada já tinha sido desferida, a única postura legal, cabível, era a prisão. E então outros policiais fizeram a prisão do Adélio. Ele não foi alvejado porque ele já tinha realizado o seu atentado covarde. Se fosse para atirar nele, seria antes ou durante o que ele fez, não depois. Porém, esse vagabundo que agora está tentando fingir doença mental desrespeita a todos nós cristãos ao dizer que ele fez isso a mando de Deus. Só se o Deus dele foi o capeta, porque o Deus do cristianismo não manda que a gente ataque um senhor de mais de 60 anos de idade, pai de família, que estava completamente à mercê, que não esperava aquele ataque covarde. Pois bem, ainda reforçando a questão de heroísmo. Exemplo de heroísmo nós temos na figura de Dom Pedro II, que durante a Guerra do Paraguai tentou ir lutar e foi proibido pela classe política. E aí ele falou o quê? Se eu não posso ir enquanto imperador do Brasil, eu irei como voluntário. E assim o fez, ele foi o voluntário número 1. Ficou mais de 5 anos na guerra e voltou envelhecido pelo combate. O que ele recebeu em troca disso? Um golpe positivista e republicano que o tirou do poder e o exilou do país que ele tanto amava. Hoje, nós podemos ter a sensibilidade de reconhecer quem é que está correndo riscos para defender aquilo que é certo. E o nome dessa pessoa é Jair Messias Bolsonaro. Fique tranquilo, capitão, pois o povo brasileiro continuará seguindo ao seu lado, por um Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.